O objetivo dessa aula é mostrar para vocês assim alguma forma de organizar os tipos de instrumentos na cabeça de vocês, né? E como é que a gente vai fazer isso de maneira prática? Vamos lá. Vamos para a primeira definição, né? Para a primeira separação, né? Como é que a gente faz para classificar os tipos de instrumentos? E assim, que fique bem claro que é a minha forma de ver, né? A minha concepção, né? Que eu fui adquirindo através das minhas experiências musicais, dos meus estudos teóricos. Então, assim, toda a parte de teoria que a gente passa aqui, ela é uma concepção bem pessoal, na verdade, né? Um resumo das minhas experiências. Primeira divisão, vamos separar os instrumentos em dois tipos para começar. Orgânicos e digitais. O que seriam instrumentos orgânicos? São instrumentos onde o som é gerado a partir da vibração, né? E é o instrumento da moda antiga, né? A nossa voz, por exemplo, é um instrumento orgânico, porque ela é gerada a partir da vibração, né? Das nossas cordas vocais, e o ar passando ali gera o som que é amplificado na nossa caixa, né? Que é a própria estrutura do nosso rosto e a nossa boca, né? Que é a caixa final. O piano, por exemplo, é um instrumento orgânico. É o martelinho que bate na corda ali, a corda vibra e gera som. A guitarra eu também coloco como um instrumento orgânico, porque por mais que exista um sistema elétrico ali de amplificação, né, algumas vezes até um sistema digital de amplificação, o som que está sendo amplificado é o das próprias cordas da guitarra, né, a vibração das cordas, continua sendo orgânico. Assim como o baixo, assim como o violão, assim como a bateria, assim como os tambores e outros instrumentos de percussão, né? São todos instrumentos orgânicos. E o que seriam instrumentos digitais? São instrumentos onde o som, na verdade, ele é gerado a partir de um processo digital. O teclado, por exemplo, é um instrumento digital, né? Por mais que o movimento ali de tocar as teclas seja mecânico, não tem nada vibrando ali para gerar uma onda, né? É um impulso, na verdade, elétrico que passa da tecla até aquele processador ali do teclado, né? E esse processador, acontece um processo digital ali, onde o som é mandado para as caixinhas de som, né? Seja do teclado ou caixinha de som externa. Então, o teclado, por exemplo, é um instrumento digital. Uma MPC, por exemplo, também é um instrumento digital, assim como qualquer outro sampleador, né? Que vão ter sons ali, até muitas vezes orgânicos, que foram gravados, mas que você vai reproduzir eles ali. E mais uma vez, não tem nada vibrando ali, né? São impulsos elétricos e um processamento digital do som, né? Então, para começar, eu acho que é uma boa forma da gente analisar o que são instrumentos orgânicos e o que são instrumentos digitais. Beleza? Então, a primeira classificação é essa: instrumentos orgânicos, instrumentos digitais. Tá? Agora vamos passar para uma outra classificação, que na verdade é uma conexão que a gente vai traçar com os três pilares da música, né? Melodia, ritmo e harmonia. Mais uma vez, né? Então, os instrumentos, na verdade, de uma maneira geral, eles podem explorar essas três possibilidades. Só que como a gente está falando aqui de música popular, né? E da construção assim delas, a gente vai apontar de uma maneira geral qual que é a função onde o instrumento, na verdade, costuma ser mais utilizado, né? Qual que costuma ser a função primária dele, né? Então vamos começar com os instrumentos orgânicos, né? Falando da voz. A voz é um instrumento que tem função primária melódica, né? Normalmente a voz ali, quando ela aparece na música, ela vem como melodia principal, né? A voz também pode ter uma função secundária harmônica, por exemplo, né? Num próprio arranjo de coral, por exemplo, você tem ali um arranjo de vozes, onde na maior parte das vezes existe uma voz principal, existe uma melodia ali que está sendo feita e existem as outras vozes acompanhando, fazendo um acompanhamento harmônico daquela música ali, né? Esse seria um exemplo da voz como função harmônica. Mas a gente vai estar colocando aqui sempre assim, a primeira função, né, qual que é a função onde o instrumento mais aparece, né, onde ele mais costuma ser usado, e a segunda função, né? Então a voz, ela vem primeiro com função melódica e normalmente depois usada como função harmônica.
Em alguns momentos ela pode ser até rítmica, né? Um beatbox, por exemplo, é a voz com função rítmica. Mas enfim, a gente está falando aqui onde aparece mais, beleza? Vamos falar das cordas, né? O que são as cordas para começar, né? Quais são os exemplos de instrumentos de cordas? Acho que isso aí é claro para quase todo mundo, né? Porque normalmente dá para você ver ali a corda do instrumento. Então é um ótimo já indício de que ele é um instrumento de corda, né? É isso mesmo. Mas tem instrumentos que é mais subjetivo. O piano, por exemplo, é um instrumento de corda, né? O teclado não. O piano sim. Porque não sei se vocês já viram um piano por dentro. Vou colocar uma imagem aqui. É um martelinho, um martelete que bate na corda. Tipo uma almofadinha, né? Ele bate na corda quando você aperta a tecla. E aí aquela corda ali vibra e gera o som. Assim como no violão, na guitarra, no contrabaixo, em vários instrumentos orquestrais, por exemplo, como o violino, o baixo acústico, a viola orquestral, né? Tem, enfim, uma infinidade de instrumentos de cordas. Só que a gente pode observar uma característica em comum, como que esses elementos aparecem normalmente na construção. Com função harmônica. Normalmente as cordas elas vão estar desempenhando ali uma função harmônica inicial, né? Vamos falar de música instrumental, tá bom? Tem um solo, uma melodia toda construída no piano ali e a música toda construída em volta daquilo. Tudo bem. Mas aí a gente está falando de uma parte específica, né? Que seria a música instrumental, ou uma parte específica de um solo de uma música de guitarra, por exemplo. Aí a guitarra passa a ter função melódica ali, né? Naquele solo. Porque tudo que está ali construído está trabalhando em função daquele solo ali. Ele trocou, por exemplo, de posição com a voz. Uma música, um arranjo normal, por exemplo, de rock and roll, né? Você tem ali... Normalmente entra, o vocalista faz um trecho, vem o refrão, depois do refrão vem um solo. Uma métrica, por exemplo, bem clássica, né? Então, até a parte do solo, quem estava desempenhando o papel de melodia principal dessa música era a voz. Só que aí ocorre uma substituição de função aí. E até então aquela guitarra que ela estava inicialmente com função harmônica ali, que ela estava acompanhando a voz, ela passa a ser a voz principal, na verdade, da música, a melodia principal da música. Tanto que normalmente tem uma guitarra solo, e enquanto tem a guitarra solo tem uma guitarra base, ou um teclado, ou alguma coisa ali que continua fazendo preenchimento harmônico, porque ele precisa existir, sacou? Porque aquela guitarra ali que estava fazendo, por exemplo, a base, ela saiu daquela função. Ela foi para uma outra função e, consequentemente, ela deixa uma lacuna, deixa uma função ali, um espaço vazio a ser preenchido, né? Então, beleza. Os instrumentos de cordas normalmente têm função harmônica. Então, agora vamos falar dos instrumentos percussivos, né? Qual que é a função principal, né, dos instrumentos percussivos? Sim, é a função rítmica, como eu acredito que vocês já deviam ter imaginado, né? A bateria, por exemplo, uma conga, um carrom, um tamborim, um chocalho, todos esses instrumentos, a função principal deles é rítmica. Eu acho que existe até uma separação no caso dos percussivos maior, assim com as outras duas funções que ele exerce, né? No caso, por exemplo, da voz e das cordas, a gente consegue ali mexer facilmente na estrutura ali e trocar de função, né? A voz como papel harmônico, seja num arranjo ali de back vocal profundo, né? Ou um arranjo de coral, e, por exemplo, a guitarra como função melódica, né? Que seria numa parte do solo, né? Mas com os instrumentos percussivos, essa troca ela já tem que ser mais cuidadosa. E ela pode acontecer? Sim, ela pode. Principalmente, na verdade, com uma função melódica, né? Você tem, por exemplo, uma música ali que tem uma conga falando o tempo inteiro, ou um trio de conga, né? Ali você vai ver que cada uma tem uma afinação. Por quê? Para elas desempenharem, além de um papel rítmico, que é a marcação dos tempos ali, dos tambores, um papel melódico. Cada conga está afinada ali numa tonalidade diferente. Então, quando você bate em uma, bate outra, bate outra, você cria uma linha melódica, né? Além do preenchimento rítmico. Beleza? Então, vamos falar agora de instrumentos de sopro, né? Qual que é a função principal dos instrumentos de sopro normalmente nos arranjos populares? Vem com função melódica.
Mas é uma função melódica geralmente diferente. Por exemplo, numa música que tem voz e tem sopro, o sopro ali ele está fazendo uma melodia secundária, na verdade, da música. Porque já existe a melodia principal que está sendo desempenhada pela voz. Então, às vezes, o instrumento de sopro, por exemplo, uma maneira que é bem utilizado são para finais de frase, conexões, convenções, né, que a gente vai ver o que são as convenções. São as viradas, né, entre os blocos, entre as partes das músicas, né? Como se, por exemplo, numa edição de vídeo, você tem um vídeo aqui, outro vídeo aqui. Você faz a transição, né? As convenções são as transições entre as partes. Normalmente o sopro aparece muito aí. E por quê? Exatamente para ele não conflitar com a voz, né? Porque a melodia é principal. Normalmente os arranjos de sopro, eles são pensados assim, para acompanhar a voz ou para acompanhar a voz e aí com uma função harmônica, que muitas vezes acontece. Por exemplo, você tem um naipe de metais, né? Por que metais? Porque existem instrumentos de sopro de metal, de plástico, de madeira, enfim, de vários materiais. As pessoas se referem ao naipe de metal, por exemplo, pelo material que o instrumento é feito, né? Normalmente algum tipo de metal. Então, um saxofone, uma flauta transversa, um trombone, um trompete, são todos instrumentos de sopro e instrumentos de metal, né? Por isso que as pessoas fazem às vezes essa referência, né? O naipe de metais daquela música. Enfim, quando existe um naipe de metais numa música, ou seja, um naipe é mais de um elemento ali, não é só um saxofone. Geralmente você tem um saxofone, um trompete e um trombone, que eles estão ali fazendo uma parte geralmente mais grave. O trombone, por exemplo, exerce uma função ali mais grave, o saxofone ocupa os espaços ali do meio e o trompete vem fazendo a parte aguda, ou uma flauta, né? Por quê? Porque eles estão exercendo uma função harmônica nesses casos, né? Quando são tocados juntos, eles soam como acorde e aí eles passam a exercer uma função harmônica. Nesse caso do sopro, por exemplo, a linha já é mais tênue em questão da divisão de funções. Eu colocaria sim como principal função melódica, até porque para desempenhar uma função harmônica tem que ter mais de um sopro, mais de um instrumento. Um saxofone, por exemplo, por si só, ele é um instrumento monofônico, né? Que é outra divisão importante que a gente vai aprender agora também. Instrumentos monofônicos e instrumentos polifônicos. O que é isso? Instrumentos monofônicos só conseguem emitir um som por vez, né? Não dá para você tocar duas notas, igual você faz, por exemplo, num teclado, que é um instrumento polifônico, que você consegue emitir sons simultâneos, né? Você aperta duas teclas ali, aquelas duas teclas vão soar. Numa flauta, por exemplo, num saxofone e em qualquer instrumento de sopro, isso já é uma coisa muito mais complexa. Tem gente que até consegue tirar harmônico, né, e evidenciar o harmônico, na verdade, para soar como duas notas, mas basicamente, estruturalmente, é um instrumento monofônico. Ele só emite uma nota de cada vez. Por isso que para formar um acorde e para ganhar a característica harmônica, tem que ser mais de um instrumento, entendeu? Porque um acorde é sempre isso, notas tocadas simultaneamente, elas têm que estar soando ali em conjunto, no mínimo 3 para ser um acorde, beleza? Então, para fazer um naipe de metal soar harmônico, você pode fazer com 3, pode deixar uma intenção harmônica ali com 2, né? Mas enfim, você tem que ter mais de um instrumento para fazer ele entrar nessa função harmônica. O que é muito utilizado, por isso que eu estou falando que é uma linha tênue. Mas de maneira geral, é isso. O instrumento de sopro, por isso eu coloco ele, na verdade, como uma função primária melódica, né? Porque ele por si só, ele exerce essa função. Para atingir a função harmônica, tem que ser uma combinação de mais de um instrumento de sopro. Beleza?